A paz, queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra aqui assim, maravilhosa, do trono de Deus, coisas que acontecem no dia a dia com nossas vidas, né? E que se encontra aqui em Filipenses 4, eu baixei aqui do versículo 1, fala muito o que acontece com os irmãos, o que os irmãos estão passando, né? Então, é bom a gente falar sobre determinadas coisas, para que a gente não entre aí na fúria e nem no contexto do adversário, né? Que passa nos caminhos dos irmãos. Então, a palavra diz assim: portanto, irmãos amados e muito queridos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes a essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente, que com outros cooperadores cujos os nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro e tudo que é honesto e tudo que é justo e tudo que é puro e tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei ao Deus de paz e será convosco. Então, irmãos, aqui é Paulo pedindo, né, para que os irmãos que estavam à frente da obra ali de Filipenses, né, cuidassem ali com zelo das irmãs dessas duas irmãs que é citada, a Evódia e a Sintique, porque elas, enquanto ele estava ali, essas duas mulheres, elas buscavam a santidade no Senhor, buscavam estar de bem com as coisas e com a obra do Senhor, né? Na casa do Senhor. Porém, Paulo fica sabendo de que elas duas não estão mais na mesma comunhão que estavam antes, né? Mas elas duas estão assim meio que de bico, assim meio que se desentenderam. E aí ele pede aqui para que os irmãos, ele roga a ela com todo o amor, com todo o carinho, de que elas voltem, né, e estarem unidas em Cristo Jesus, porque ele se faz presente, né, ele quer o melhor, né, e ele fala ainda mais aqui, olha, vocês que viram em mim, né, ou que me viram, que ouviram de mim, do como eu faço, de como eu sou e como estou com os irmãos, que vocês possam seguir o meu exemplo para que tudo corra bem dentro da casa do Senhor, para que não haja desavenças, para que não haja confrontos, porque na casa do Senhor tem que haver a paz, né? E a alegria, porque ele salda aqui, assim, quando ele cita aos irmãos que ajude essas duas irmãs, que elas estão meio que desencontradas, estão dentro do evangelho, porém as duas não estão se entendendo. Ele pede, olha, e ele cita os irmãos como amados, como queridos, como santos, né? Estejam firmes sempre no Senhor.
E aí ele vai falando, né? Vocês que são os meus companheiros, que sempre lutaram por mim, me aceitaram, né? Que vocês estejam nessa mesma comunhão com os outros irmãos que aí estão, né? Não se virem as costas um para os outros, mas que antes um apoie o outro, e quando o outro perceber que um desses se afastou, que está distante, ou que não concordou com o que foi colocado, passado, mas que possamos em oração chegar até essas pessoas com todo o carinho, com todo o amor, e falar delas, desse amor, né? E que nós não conseguimos viver um sem o outro, né? E que nós temos que aceitar as diferenças de um para o outro, né, irmãos? Porque nem todos nós somos assim, 100%, né? Porque 100% só foi Cristo, né? Deus é que é, né? O Espírito Santo, mas nós mesmos sempre temos algo a melhorar, né? Então, o que ele fala é isso: olha, conviva com o outro, tenha tolerância, tenha paciência de conviver. Todos nós temos pensamentos diferentes, né? Temos atitudes diferentes, uns são mais rápidos, outros são mais lentos, né? Uns falam um pouco mais, outros falam um pouco de menos, né? Então, todo mundo tem uma porção, né? Mas que cada um seja respeitado, né? Esses limites, né? Respeitem uns aos outros e tudo irá bem. Orem um pelos outros, né? Tem uma alegria entre si, né? Então a palavra ela fala muito disso. Vamos regozijar, vamos ser alegres no Senhor, sempre no Senhor, constante, né? Então ele sempre fala, olha, fiquem alegres, perseverem, né? Realmente é difícil lidar com o comportamento do outro, muitas vezes nós não aceitamos, mas cada um tem um chamado, cada um tem uma postura, tem uma posição, mas que em oração muitas coisas podem ser mudadas pela oração. Se o irmão é um pouco mais atiçado, se o outro é um pouco mais contido, né? Um é falante demais, o outro não é, mas em oração pode-se haver um equilíbrio, porque a oração ela traz esse equilíbrio, né? Então ele fala muito aqui, olha, respeitais as opiniões um dos outros, né? E pode ser ajustada essas opiniões, esses modos, né? Através da oração. Então, cada um fazendo a sua parte, fazendo o melhor, porque como meu pastor falou ontem, olha, realmente, dentro da casa do Senhor, existe o beijinho, existe aquele abracinho, né? Aquele carinho, cuidado um com o outro. Por quê? Porque só ficam no máximo de 2 a 3 horas reunidos, mas ele sempre coloca, mas vá viver com aquela pessoa ali, aquela pessoa que tu acha que é mais legal, que é mais amorosa, que é isso, que é santa, que é isso, que não sei o quê, mas é porque você só está convivendo com ela dentro da casa do Senhor por 2, no máximo 3 horinhas, e muitas vezes ainda tem os arranhões, ainda tem essas coisas, né? Mas vai conviver com essas pessoas durante um dia inteiro, durante uma semana, um mês, que seja um ano, você vai ver que essas pessoas têm manias, elas têm problemas, elas têm inquietações, né, irmãos? Então, as pessoas, cada uma, ela tem uma forma de viver, de ser, né? Então, que toda regra também tem as suas exceções, é claro, né? Tem pessoas que realmente elas são muito parecidas com aquilo que elas demonstram ser, mas tem outras que, quando chegam em casa, são avessas, ainda não estão libertas 100%, falam o que quer, pensa como quer, e às vezes estão se escondendo atrás de uma capa, ainda não está totalmente liberta. Então, nós temos que tomar cuidados, aqueles que já estão um pouco mais
devotados ao Senhor, aqueles que já têm com mais experiência de anos na presença do Senhor, que já viu muita coisa, esses já sabem como manobrar isso daí, para não entristecer com o irmão, para não falar do irmão, né, irmãos? Porque tudo tem um peso, tem uma cobrança também. Então, é isso que Paulo avisa aqui e orienta nessa carta aqui, segundo a Filipenses, né? Mas que nós possamos estar alegres, né? Porque ele fala aqui que a vossa equidade seja notória a todos os homens, né? Que o seu equilíbrio, que a sua forma de estar, de viver, de pensar, seja constante, seja aquela coisa equilibrada, né? Perto está o Senhor, né? Daqueles que estão realmente buscando a Cristo, uma mudança de vida, ela vai ser notória, né? Se você antigamente era estressado ou extrovertido demais, falante demais, não sabia se ponderar pelos anos que está servindo ao Senhor, pelas orações que estão sendo recebidas dentro da casa do Senhor, o seu comportamento ele é realmente atingido, ele é mudado, né, irmãos? Antigamente, se você berrava na rua, se você gritava, hoje você já não berra mais e nem grita mais. Por quê? Porque você passou a conviver com Cristo. E Cristo é o equilíbrio das emoções, é o equilíbrio dos sentimentos, das atitudes, né? Cristo, ele veio para tomar sobre si as nossas dores, nossos pesares, né, os nossos questionamentos, nossas murmurações, ansiedade, preocupações, levantes, essas coisas, calúnias, essas intrigas aí, né? Então, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para consertar tudo isso, né? Mas para isso é preciso de que nós também queiramos, assim, ter uma mudança óbvia de vida, né? Então não é porque alguém falou algo para nós que a gente vai ficar moendo aquilo ali, vai deixar de ir à igreja, vai deixar de falar um com o outro. Não, irmãos, temos que estar crentes em Jesus, temos que estar conscientes em Cristo, né? E aceitar que um ainda não está 100% liberto, que ninguém não está 100% liberto, mas que nós possamos, aí se você vê que aquilo ali te magoou, você vai ter um atrito com aquela pessoa, você se distancia um pouco dela e só fica intercedendo e orando, né? Que tudo o resto Deus faz, Ele coloca tudo no lugar novamente, né, irmãos? Então, isso aqui é uma orientação a qual eu senti muito de passar, inclusive ontem meu pastor falou muito em cima dessas situações que acontecem também dentro da casa do Senhor, para que todos fiquem sabendo que somos seres humanos, cada um pensa, né, do seu jeito, ou concorda ou não concorda, né? Então, irmãos, essas coisas podem vir a acontecer, mas nós que queremos e sabemos quem é Deus nas nossas vidas, nós às vezes é preciso dar um distanciamento para que não haja confusão, né? Principalmente dentro da casa do Senhor, né? Então, que nós possamos estar assim, buscando o reino de Deus, a sua justiça, e que as demais coisas nos serão acrescentadas, né, irmãos? Bem, esta é a palavra. Eu gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevessem no meu canal. E a paz para todos. Que Deus seja com todos neste dia. Amém? Fique com Deus.